Olá, galerinha! Eu sou o professor João Meira e vamos para mais uma aula de matemática, aula número 20. Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo de poliedros e polígonos. No trânsito, é comum vermos placas com diferentes sinalizações e formas. O contorno dessas placas assumem diferentes formas geométricas. Em matemática, recebem o nome de polígonos. Então, na ilustração, temos 3 placas de trânsito com diferentes formas geométricas. A palavra polígono tem como origem 2 palavras, a saber, poli significa muitos e gonos significa ângulos. Portanto, polígonos tem como significado muitos ângulos. Observe as figuras abaixo. Quais figuras são polígonos? Na sua tela, visualizamos 8 figuras geométricas, mas apenas 3 figuras são classificadas como polígonos. E antes de definirmos quais as figuras que são polígonos, vamos ao conceito de polígonos. Polígono é uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta e seu contorno é fechado. Por serem figuras planas, podem ser desenhadas por régua. Na primeira figura temos uma circunferência. Não é considerado polígono. Da mesma forma, a figura ao lado, que apresenta também contorno arredondado, não é classificado como polígono. Já esta figura, apesar de apresentar um contorno curvado, ainda é uma figura aberta, portanto não é classificado como polígono. Da mesma forma, temos também esta figura, que apesar de apresentar segmentos de reta, não é uma figura fechada, portanto, não é considerado polígono. Já a figura acima também apresenta segmentos de reta. No entanto, é uma figura aberta, portanto, não é classificado como polígono. Teremos apenas 3 figuras que são classificadas como polígono, por terem segmentos de reta e também serem figuras fechadas. Então temos esta figura e mais esta figura. Portanto, as 3 figuras são classificadas como polígono. Cada segmento de reta representa um lado do polígono. Os polígonos são denominados de acordo com o número de lados. Na ilustração, temos uma figura com 6 lados e destacamos um dos lados. Portanto, cada lado representa um segmento de reta. Agora, vamos visualizar algumas figuras geométricas com o número de lados e o nome de cada uma das figuras. A primeira figura é um triângulo, possui 3 lados. A segunda figura é um quadrilátero, possui 4 lados. A terceira figura é um pentágono, possui 5 lados. Recapitulando, qualquer figura geométrica que apresentar 3 lados é classificado como triângulo. Qualquer figura geométrica que apresentar 4 lados é classificado como quadrilátero. Figuras geométricas com 5 lados é classificado como pentágono. Vou colocar na tela mais 3 figuras. A figura superior apresenta 6 lados, portanto é um hexágono. A figura ao meio é um heptágono por possuir 7 lados. E a figura abaixo é um octógono, portanto apresenta 8 lados. Indique o número de lados de cada figura. Temos 6 figuras e você irá contar
a quantidade de lados de cada uma destas figuras. A primeira figura temos quantos lados? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. A figura abaixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. A figura abaixo tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. A figura acima tem 1, 2, 3 lados. A figura ao meio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 lados. E por fim, a figura abaixo tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lados. Olá! Hoje vamos falar sobre os polígonos, formas geométricas que podemos encontrar em qualquer lugar. Você está vendo esta placa? Olha esta pipa! Vou desenhar no meu caderno. Uau! Todos estes objetos são polígonos. Um polígono é a superfície plana dentro de uma linha poligonal fechada. Veja essas formas. Vocês estão vendo algum polígono? A primeira forma não é um polígono, porque a linha poligonal não está fechada. A segunda forma também não é um polígono, porque tem um lado curvo. Perfeito! A terceira forma é um polígono, pois é formada por uma linha poligonal fechada. Os polígonos são formados por vários elementos. Os lados são cada uma das linhas, ou segmentos que formam o polígono. Os vértices são os pontos de união entre os lados. Os ângulos são o espaço entre dois lados consecutivos. As diagonais são os segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Podemos classificá-los de diferentes maneiras, regulares ou irregulares, e dependendo do número de lados. Um polígono regular tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Um polígono irregular não tem nem os ângulos, nem os lados iguais. Aqui, você pode ver alguns exemplos de polígonos regulares e irregulares. Os polígonos também podem ser classificados dependendo do número de lados. Os triângulos são aqueles que têm 3 lados. Este pedaço de pizza tem forma triangular. Os quadriláteros têm 4 lados. Este sanduíche ou esta pipa são quadriláteros. Os pentágonos têm 5 lados. Esta piscina tem forma de pentágono. Os hexágonos têm 6 lados. As células desta colmeia têm forma de hexágono. Existem mais polígonos. Para nomeá-los é necessário usar o prefixo correspondente. É muito fácil. Para um polígono de 7 lados, diremos heptágono. E para um polígono de 8 lados, octágono. E assim por diante. Vamos revisar tudo o que aprendemos sobre polígonos. Eles são uma superfície plana dentro de uma linha poligonal fechada. São formados por vários elementos: lados, vértices, os ângulos, as diagonais. Podem ser classificados em regulares ou irregulares e também dependendo do número de lados.
Os polígonos, assim como tudo que aprendemos em matemática, podem ser encontrados em qualquer lugar. Só temos que prestar atenção. Não esqueça de postar as fotos da sua atividade. Fico por aqui e até a próxima aula. Bons estudos!